No serviço do meu rei eu sou feliz. Podia tocar uma estrofe, Débora? Estava tão bom. Então, nós temos que ter felicidade no serviço do nosso rei. Aliás, eu acho que foi a mensagem de quarta-feira, não foi, pastor? A dedicação no serviço. Muito interessante, né? Qual que é a minha motivação? Qual que é a sua motivação para se dedicar no serviço? É com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso culto matutino. Nossa igreja está num mês de grande alegria, porque estamos comemorando 21 anos. Nesse mês de junho foi inaugurada a Igreja Batista Nova Aliança há 21 anos atrás. Segundo aqui a nossa ordem do dia, é bordas de zircão. Zircão é uma pedra preciosa, bonita, né? Mas, na verdade, representa muito para nós, os irmãos que são membros fundadores e que permanecem até hoje, podem lembrar de todas as etapas que a nossa igreja passou, e agora em sede própria, uma sede bonita, toda reformada, faltando pouco tempo, segundo o nosso tesoureiro, para podermos quitar os nossos débitos, e aí sim ter a sede totalmente paga e livres para poder investir ainda mais na propagação do Evangelho. São 21 anos que estamos aqui, pregando o Evangelho através dos cultos, todos os domingos. Então é uma satisfação ter os irmãos aqui presencialmente, ter os irmãos também nas nossas redes sociais. Sempre peço para quem estiver acompanhando pelo Facebook, participe, compartilhe, com seus amigos, sua rede, uma forma de você também estar pregando o Evangelho para os seus amigos. É fácil pregar o Evangelho para os nossos amigos? Não é fácil, não é? Então, nós temos aí uma oportunidade, através das redes sociais, aquela dificuldade que nós temos, às vezes, de levar a mensagem para o nosso amigo de trabalho, nosso vizinho, e assim ele poder ouvir e, segundo a vontade, segundo a ação do Espírito Santo, se converter àquilo que a Bíblia nos diz, que é aceitar a Jesus Cristo como Salvador, reconhecer-se um pecador, dependente dessa salvação. Então, é a Ele que nós dedicamos o nosso culto, é Ele que nós consagramos o nosso culto. Oremos, fazendo uma oração de consagração. Querido Deus, bondoso Pai, a Ti elevo a minha oração, colocando, Senhor amado, na Tua presença, a Tua Igreja Batista Nova Aliança, que nós possamos, ó Pai, estarmos comemorando, sim, mais um ano de aniversário, mas principalmente comemorando, ó Pai, que a mensagem que pregamos aqui é a mensagem que Te agrada, é a mensagem que condiz com a missão que Tu deixaste para a Tua igreja. Que possa ser sempre assim, que nossas ações aqui sempre levem em conta essa propagação do Evangelho, bem como o amor ao próximo, o amor ao irmão, e que dessa forma, ó Pai, Tu tenha aqui sempre uma agência do Seu reino na terra. Abençoe os irmãos que estão presentes, os irmãos que estão nas redes sociais, que todos possamos ser abençoados com a Tua palavra, possamos também deixar os nossos pedidos e agradecimentos no Seu altar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar
Vamos louvar com o ministério de louvor. Convido a igreja a se colocar em pé. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Força que
temos a igreja de Deus, o povo de Deus reunido nesse lugar para prestar um culto a esse Deus maravilhoso e também para agradecer esse Deus maravilhoso. Como já bem lembrou o irmão Walter, essa semana comemoramos mais um aniversário e isso é motivo de grande alegria. E saber que a igreja está reunida, não só aqui, mas também com cada irmão que assiste em casa, que compartilha esse vídeo, nos faz ter força para os próximos 21 e próximo 21 e próximo 21. Então que o Senhor nos continue nos abençoando e que nós continuemos só agradecendo a Ele. É dia de festejar. É dia de festejar, é dia de celebrar. Alegre-se Israel, regozijei os filhos do Rei. É dia de festejar, é dia de celebrar. Alegre-se Israel, regozijei os filhos do Rei. Cantai ao Senhor um novo cântico, louvem seu nome com alegria.
Alegrei-me com os que me disseram... A casa do Senhor. Ah, não deu certo, hein? De novo, você em casa também. Alegrei-me com os que me disseram... Vamos à casa do Senhor. Amém. É uma alegria estar na casa do Senhor. Ainda em pé, os irmãos que estão aqui presentes, a Rua Nova Trento, o nominho difícil de falar, né? É o R na primeira sílaba, Trento, né? Vamos ver se eu não erro mais. Vamos fazer uma leitura bíblica, e ela foi extraída do livro de Josué, do Evangelho de Marcos, das cartas aos Romanos e aos Coríntios. A projeção será exibida para os que estão aí, tanto os que estão nos acompanhando na rede, como os que estão aqui conosco. Leiamos conforme a projeção. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vou continuar, então, fazendo a leitura. Os irmãos podem assentar. Agradeço ao Ministério de Louvor. Vou fazer a leitura sozinho aqui. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu, de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, apegar-se a Ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Vamos cantar um hino do cantor cristão, regido pela nossa irmã Neuza. Queridos irmãos, ainda nós temos mais 2 cânticos com o Ministério de Louvor, então no final nós vamos entoar esses 2 louvores. Eu peço à igreja, né, hoje é dia de festa, então nós temos energia. Todas as vezes que nós vamos à festa, nós temos energia. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. É uma fala que todos nós devemos ter, né? No serviço do meu Rei, eu sou feliz. Né? No serviço do Senhor, nós gastamos a nossa energia, nós temos entusiasmo, né, de trabalhar por esta causa que é tão maravilhosa. E diz assim, melhor 491, por isso que não está dando certo. 491, diz assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Serviço do meu Rei, eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida
de número 492. Para ser feliz no serviço do meu Rei, eu preciso oferecer as minhas mãos. Somos instrumentos. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. É para Ele, por Ele, que estamos aqui e fazemos todas as coisas. Então, mãos ao trabalho. Ó crentes, todos nós, né? Devemos fazer a obra. Os irmãos, podeis assentar? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Com certeza aqui estamos reunidos em 18 pessoas. Então estamos com um quórum até excedente, segundo essa leitura de Mateus 18, 20. Então, com certeza, o nosso Senhor está no meio de nós e tem uma mensagem dedicada a você e dedicada a mim, que possamos deixar os nossos corações ávidos de receber essa mensagem, nossas mentes preparadas para aceitá-la, sem nenhum tipo de bloqueio, mas com a finalidade de servir. Nós estamos com o tema hoje, né, de serviço, e o serviço, ele é de várias maneiras diferentes. E para nós identificarmos qual que é o nosso chamado, aquilo que o Senhor espera de nós, muitas vezes ele fala aqui, desse púlpito. Então eu chamo o pastor Sidney, e que ele possa ser um instrumento na mão de Deus e trazer a mensagem que o Senhor já colocou ao seu coração. Obrigado, irmão Walter. Graça e paz a todos os irmãos que estão aqui, que estão também nos acompanhando pelas mídias sociais. É sempre uma alegria fazer aniversário, não é? Ainda mais um aniversário de 21 anos, onde há a emancipação. Eita, nós, agora eu fiquei treinando esse negócio, não deu certo. Emancipação, não é? Mas, irmãos, é claro que alguns irmãos aqui já estão na caminhada cristã há muito mais tempo do que 21 anos,
né? E outros são novos ainda, estão começando agora. Mas o fato é que é sempre muito bom nós celebrarmos este momento em família. E sabe, irmãos, que não é possível servir ao Senhor se nós não formos como o Senhor, se nós não formos santos. O texto que eu quero ler com os irmãos, compartilhar com os irmãos hoje, está descrito lá em Levítico capítulo 11, verso 45. Levítico 11, verso 45, esse é o texto da lei de Deus, escrita por Deus, transmitida por Moisés ao povo de Israel. Diz assim o texto sagrado: Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é uma palavra do Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, dando informações importantes para o povo que ele estava então criando para ser o povo seu, o povo que ele tinha chamado para ser uma grande nação, uma nação que não seria somente grande dentro dos seus limites, mas seria uma nação que abençoaria toda a terra. Então o Senhor diz para esta nação: sejam santos, porque eu sou santo. E o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 até o verso 16, também, isto aí, então, dando um salto, né? Nós estamos aí falando de Moisés, da lei de Deus, na instituição da lei de Deus, e depois o ensino dos apóstolos, que diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, o apóstolo Pedro também, dando ênfase ao processo de santidade da vida do discípulo de Jesus, ele remete à lei, né, dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Essa semana eu estava lendo o livro, mais uma vez, lendo o livro de John Stott, que tem como título O Discípulo Radical, e eu gostaria então de desafiar os irmãos a refletir comigo a respeito daquilo que John Stott, em 2010, escreveu a respeito do discipulado cristão. Primeiro ele faz uma definição do que é discípulo e do que é radical. E discípulo, nós bem sabemos, queridos irmãos, já estudamos a respeito disso, discípulo nada mais é do que sinônimo de aluno, sinônimo de aprendiz, sinônimo de quem estuda, mas não apenas daquela pessoa que estuda apenas para talvez com o objetivo de alcançar a sua graduação ou alcançar o canudo. Não. O aluno aqui, descrito como discípulo, é aquele aluno que é receptivo aos ensinos daquele de quem está ensinando, e é o aluno que está disposto a seguir os ensinamentos do seu mestre, prosseguindo os ensinamentos do seu mestre. Ao longo da história da humanidade, nós podemos perceber muitos alunos que deram prosseguimento aos estudos iniciais de seus mestres. Aliás, quando se está numa universidade, né, quando se opta pela carreira acadêmica, certamente você vai desenvolver a sua tese de mestrado, de doutorado, até mesmo
os seus estudos iniciais, sempre baseando-se no estudo de algum autor, de algum mestre que já iniciou ou desenvolveu algum tipo de trabalho. Então, o discípulo, quando nós falamos a respeito do Evangelho, é aquele que estuda a palavra de Cristo, que é o nosso mestre de referência, estuda e está disposto a prosseguir o trabalho que ele iniciou. Então, inevitavelmente, o discipulado, ele implica em relacionar-se com o seu mestre, É um relacionamento entre aluno e professor, ainda que seja pelo estudo sistemático daquilo que o professor, então, desenvolveu. Então, nós vemos claramente isso na vida de Cristo com os seus discípulos, quando ele iniciou o seu ministério público, o seu ministério aqui na terra. Ele então chama 12 discípulos, e esses discípulos então, posteriormente, após a crucificação, a ressurreição de Cristo, após a ascensão de Cristo, após o recebimento do Espírito Santo, é que eles se tornaram apóstolos. Antes eles eram discípulos e estavam sobre a instrução do mestre. E John Stott aponta que talvez nós deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulo com maior frequência para que os cristãos fossem discípulos do Senhor Jesus de forma consciente e levassem a sério os ensinos do mestre. Hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem discípulos do Senhor Jesus, mas não são discípulos, não estão dispostos a prosseguir com o Evangelho, a dispor muitas vezes da sua forma de pensar, da sua forma de agir, enfim, não querem ser parecidos com o mestre, querem apenas pegar uma parte do Evangelho, uma parte que é boa, gloriosa, mas muitas vezes não querem se dispor a pagar o preço por ser discípulo do Senhor Jesus. Então, discípulo tem esta ideia, é aquele que é receptivo ao ensino, que está disposto a dar prosseguimento ao ensino do seu mestre. Assim nós devemos ser como discípulos do Senhor Jesus. Mas o título do livro diz discípulo radical, e o John Stott também então vai fazer menção à palavra radical, e ele então vai lá na raiz da palavra radical, fazendo a etimologia da palavra. Ele diz que radical é derivado do latim radix, que significa exatamente raiz. E aí, até coloquei aqui nas minhas anotações que hoje em dia nós estamos vendo um monte de crente Nutella em vez de crente ser raiz. Não é? Porque o crente raiz é aquele que está com as suas raízes firmadas no compromisso e nos ensinos do seu mestre. O crente raiz é aquele que vai até as últimas consequências, assim como os discípulos do Senhor Jesus, que lemos na Bíblia Sagrada, foram. Eles foram até as últimas consequências. Para fazer um comparativo, o discípulo Nutella foi Judas, que traiu Cristo lá por 30 moedas de prata. Mas os discípulos raízes foram aqueles que foram até as últimas consequências. E a consequência foi morte. Em primeiro lugar, morte da sua própria vida, porque não dá para seguir a Cristo sem morrer para si próprio. Em segundo lugar, morte física mesmo, porque todos eles foram martirizados. Então,
Radical é aquele discípulo, aquele cristão, aquele crente raiz que mantém o seu compromisso com Cristo até o fim. Nas palavras de John Stott, ele diz: geralmente evitamos o discipulado radical sendo seletivos. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais o nosso envolvimento nos custará muito. Então, é preciso pensar a respeito disso, irmãos. Porque aquele que se diz discípulo do Senhor Jesus, um discípulo radical, ele não escolhe aonde servir, ele serve. Ele se dispõe. Nós vamos perceber que dentro da comunidade cristã, não só falando da IBNASP, mas dentro de toda a comunidade cristã, existem níveis de comprometimento com o Evangelho do Senhor Jesus. Isso não deveria acontecer. O cristão deveria servir com alegria, servir até as últimas consequências. O cristão deveria estar disposto a propagar o ensino do Mestre, ainda que ele morra por isso. É claro que a grande maioria está empenhada em se parecer com o Mestre, em desenvolver o trabalho do Senhor até que ele volte. Mas ainda há uma parcela que não compreendeu o nível de comprometimento que se deve ter, principalmente na área da santidade. Principalmente na área da santidade. A igreja, ela tem uma responsabilidade muito grande de viver os dias que nós estamos vivendo hoje em santidade. O mundo faz pressão. As lideranças, enfim, as heresias estão por aí, fazendo pressão, fazendo de tudo para que a gente se amolde ao padrão, e muitas vezes a gente se acovarda. Mas nós somos chamados para viver, servir e testemunhar ao mundo que Cristo é o único Salvador. E só há uma forma de testemunhar, sendo nós irrepreensíveis, santos, assim como santo é o Deus que nos chamou. Nós não, então devemos evitar se contaminar pelas coisas do mundo. Nós vamos perceber, queridos irmãos, que tanto na lei, quanto nos profetas, quanto nos ensinos de Cristo, quanto nos ensinos dos apóstolos, a Bíblia dá ênfase para que sejamos santos, para que não nos conformemos com os padrões deste mundo. Quero citar aqui 4 textos para dar ênfase a estes ensinos. Por exemplo, na lei, em Levítico capítulo 18, verso 3 e verso 4, diz o texto: não procedam como se procede no Egito. Deus falando ao povo de Israel e dando informações como que os povos pagãos viviam. Deus está dizendo o seguinte: não procedam como se procede lá no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. O texto está deixando claro aqui para nós que tanto de um lado quanto do outro haverá pessoas que estão vivendo
dominadas pelo sistema do mundo. E o texto prossegue dizendo: não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, na lei, o Senhor já está declarando de forma muito clara: não sigam os padrões do mundo, fujam deles. Sejam santos. Pratiquem as minhas ordenanças. No ensino dos profetas, em Ezequiel capítulo 11, verso 12, Deus diz: e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Então, mesmo Deus dando uma lei para o povo, mesmo Deus enviando profetas para avisar o povo, dizendo: olha, não se conformem com o mundo, ainda assim o povo caiu, o povo se conformou com as nações. E Deus então aponta isso, dizendo: olha, vocês não estão obedecendo às minhas leis. No ensino de Cristo, quando Jesus está falando dos hipócritas e dos pagãos, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 6, verso 8, não sejam iguais a eles. Não sejam iguais a eles. E no ensino dos apóstolos, pegando aí o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2, o texto vai dizer claramente: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, então, irmãos, nós vimos aí alguns versos, não dá para a gente ver todos os versos nesta reflexão, mas nós vimos alguns versos em que o Senhor deixa claro que nós não devemos nos amoldar aos padrões do mundo. Deus realmente nos chama para sermos diferentes, com a mente transformada, com a vida transformada, com atitudes transformadas, com o palavreado transformado. Enfim, tudo o que for irrepreensível na nossa vida e não parecido com o nosso mestre deve ser analisado e deve ser deixado de lado. Deus nos chama para absorver os seus valores absolutos, mesmo vivendo num mundo onde tudo é relativo. Valores absolutos da palavra, que leva o cristão a parecer cada dia mais com o seu mestre. Algumas tendências atuais são apontadas por Stott, e eu quero falar uma agora pela manhã, e depois nós falaremos um pouco mais na parte do nosso culto vespertino. É a tendência do pluralismo, a tendência do plural. Nas palavras de Stott, o pluralismo afirma que todo ismo tem seu valor e merece o nosso respeito. Portanto, ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e singularidade e entende a tentativa de converter qualquer pessoa, que dirá todas, ao que julga ser simplesmente nossa opinião, ou seja, uma atitude de arrogância total. É exatamente isso que nós vemos no mundo em que nós vivemos. O pluralismo tem a ver com a ideia de aceitar toda e qualquer verdade de crença e de deuses.
É aquele posicionamento que diz: todos os caminhos levam a Deus. Não, eu não vou me posicionar com relação a isso, porque você tem a sua fé, eu tenho a minha. É claro que nós, como os discípulos do Senhor Jesus, nós temos que propagar o evangelho da verdade, o evangelho genuíno. E o evangelho genuíno, ele vai, em primeiro lugar, dizer a todos nós que só existe um Deus. Um Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e verso 5. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Então isso é algo absoluto que nós não podemos permitir que de repente na nossa cabeça passe, ou na nossa cabeça, na nossa imaginação, a gente permita que outros deuses vão tomando conta da nossa vida. E é claro que esse negócio é muito sutil, né? Porque quando a gente fala de deuses, talvez nós estejamos pensando aí em outros deuses de outras religiões, mas existem deuses que vão se tomando conta da nossa vida e a gente às vezes não vai nem percebendo. Coisas do dia a dia. É o Deus do celular. É o Deus da mídia social. É o Deus da riqueza. E aí a gente pode ficar aqui pensando em diversas coisas que vão, muitas vezes, entrando dentro do nosso cotidiano cristão e acaba se tornando plural. Talvez até o Deus do conforto, não é? Não sei, de repente algum internauta esteja pensando na sua cabeça: não, agora eu não, com esse negócio de culto pela internet, eu nunca mais vou voltar pro convívio lá da comunidade. Está ótimo aqui, está confortável, né? Eu recebo, eu estou em comunhão com Deus. Esquecem-se, talvez, de que não existe comunhão com Deus se nós estivermos com a igreja junto. A igreja é um corpo, não é? Enfim, irmãos, o posicionamento bíblico a respeito da tendência do pluralismo é incompatível à crença em múltiplos deuses. Talvez até a gente possa ver alguma similaridade com as religiões mundiais. Afinal de contas, tanto nós como cristãos, quanto outras religiões, concordamos que amar o próximo é algo que se deve fazer. Concordamos que ajudar os pobres é algo que se deve fazer. Concordamos que cuidar da natureza e agir com bondade é algo que se deve fazer. Todavia, nós temos que nos posicionar sabendo que nós temos apenas um único Deus. Um único Deus. E esse único Deus tem exclusividade em Jesus Cristo. Esse único Deus tem exclusividade em Jesus Cristo, que é o próprio Deus. O Senhor Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não existe nenhuma outra forma de conhecer a Deus, de buscar a santidade na sua vida. Não existe nenhuma outra forma de ir para os céus, de estar plenamente em comunhão com o Eterno,
se não for pelo caminho exclusivo da fé em Cristo Jesus. Os apóstolos, eles entenderam isso claramente e eles deram as suas vidas para a proclamação desta mensagem de graça. Por isso que lá em Atos capítulo 4, verso 11, verso 12, eles disseram: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, queridos irmãos, a mensagem plural que ensina que todos os caminhos levam a Deus, ela é incompatível com a verdade genuína do Evangelho. Ela é incompatível com o Deus que é santo. Ela é incompatível com uma mensagem que diz que todos os caminhos levam a Deus. Diante de tudo isso, o discípulo radical, né, como mensurou John Stott, ele não deve se conformar com este mundo. As coisas vão acontecer, os finais dos tempos, a palavra diz que serão tempos difíceis, serão tempos de grandes pressões, para nos tirarmos do nosso alvo maior, que é Cristo. Mas nós não devemos nos conformar com este mundo. O discípulo radical, ele vive. O discípulo radical, ele serve com todas as suas forças. O discípulo radical, ele testemunha das verdades absolutas do Evangelho de Cristo Jesus, aprendido na sua santa palavra. O discípulo radical, ele busca uma vida de santidade, para ser cada dia mais parecido com aquele que o chamou. Ele busca uma vida, uma transformação de vida, nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu compromisso. Ele não deixa se contaminar com a cultura que nós estamos vivendo nos dias de hoje e que nos afasta do eterno. O discípulo radical, ele reconhece a unicidade de Cristo Jesus, a singularidade de Cristo Jesus. Ele reconhece que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Então nós estamos emancipando 21 anos, servindo ao Senhor com alegria, 21 anos propagando o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Mas nesses 21 anos que você está caminhando com a Igreja Batista Nova Aliança em São Paulo, você tem sido um discípulo radical? Você tem sido um discípulo raiz? É a pergunta que eu deixo para que vocês reflitam. À noite, falaremos um pouco mais a respeito destas características do discípulo radical. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é sempre bom, maravilhoso, instrui o seu povo de maneira clara e nos ajuda, ó Pai, em todas as nossas deficiências. Perdoa os nossos pecados através de Cristo Jesus e nos faz, ó Pai, discípulos, ó Pai, propagadores do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, que
nós possamos ainda durante muitos anos, muitos e muitos anos, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos, ó Pai, ser discípulos com a raiz fincada no Senhor Jesus, com a nossa mente preparada e transformada para enfrentar todas as dificuldades que devemos enfrentar neste mundo hostil, mas ainda assim enfrentar de forma natural, de forma tranquila, posicionando a respeito dos assuntos que vão contra o seu evangelho, o seu ensino precioso. E assim, ó Pai, possamos ser discípulos parecidos com o nosso Mestre, santos, assim como é santo o Senhor que nos chamou. Que o Senhor derrame suas ricas e preciosas bênçãos, a sua unção sobre cada membro da Igreja Batista Nova Aliança em São Paulo, e que nós possamos, ó Pai, continuar firmes, fortes, alegres, servindo ao Senhor com alegria. E o seu nome, bom e doce nome, possa ser exaltado acima de todo nome. Esse é o nosso pedido que nós fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos louvar ao Senhor? Convido a igreja a se colocar em pé. Como discípulos radicais, nós temos um general, e é por ele que nós marchamos. Marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Podeis assentar.
Amém. Que Deus o abençoe grandemente. Que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Esperamos ver todos os irmãos hoje à noite, às 18h30, aqui no nosso espaço, Rua Nova Trento, 84, né? Vila Formosa, São Paulo, capital. Deus abençoe os irmãos presenciais que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão em casa também. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém.